Alô, alô. Bom giorno. Agora já estou melhor. Já está. Sim. Então, bem-vindo a todos a mais um episódio do Vamos. Agora de novo os dois. Muito bem. Gostei muito de ouvir o último episódio. Foi engraçado. Eu gostei de o ouvir, porque estava com medo que não houvesse som. Eu também devo dizer, quando estava a mostrar às pessoas que já tinha saído e que como é que era, porque havia pessoas que foram a Roma e que não são aqui tão ligadas à paróquia. Então, quando comecei, passei um bocadinho para a frente e não estava a ouvir nada. Eu, ai meu Deus, mas depois avancei passado de 5 minutos, então já estava a ouvir. E depois ouvi no voo de volta de lá para cá. Foi muito bom. É verdade, gostei muito de o fazer com o Padre Lourenço. Mas pronto, e um tema também muito bom, e na verdade eu vou falar de vários temas a partir desta figura do Cardeal Newman. Portanto, quem não ouviu... Olha, já encomendei a apologia para a vida tua. Que ele sugeriu. Sim, o outro já tinha, mas nem sequer tinha folheado. Foi uma coleção que saiu em tempos não sei qual é que é a editora já, mas que era do género os livros do Padre Valentino, livros que ele sugeria para ler por causa da espiritualidade e por causa da fé. Então um deles era do Cardeal Newman sobre essa parte do assentimento. Do assentimento, sim. Esse é o que ele diz que é mais difícil, acho eu. Sim, esse aí fica para depois. Agora vou ler a vida dele. Já li, eu tenho uma biografia, não feita por ele, não a autobiografia, mas uma biografia em inglês. Foi uma vez que eu fui aos Estados Unidos, talvez, e na altura do processo de beatificação, então achei engraçado também para fomentar o inglês, não ser só a ouvir, não ser só a falar, mas também habituar-me a ler e ter um vocabulário mais completo. Mas está lá para eu ver, mas ainda não comecei a ler. Mas sim, tenho, sem fazer nada por isso, eu tive no dia da canonização do Cardeal Newman, lá em Roma. Por isso foi assim eu acho que é como dizia o Padre Lourenço na semana passada, os doutores da Igreja são uma coisa que a Igreja diz, então nós temos que aprender com eles. Ou seja, os santos temos que os imitar, não é? Os Sim. doutores temos que aprender o que eles dizem. Por isso quero aprender, acho que é o doutor da Igreja. Por acaso não, a nossa Edith Stein é mais recente, mas é mais... E a própria Teresinha também é fim do século XIX, não é? Ele deve morrer e a Teresinha cai depois. Sim, exatamente, sim. Sim. Não, a Santa Teresinha morreu em 1870, não? Não, mais. Não, ela conhece o Leão XIII. Sim. É no fim do século XIX, sim, não me 70 para, sim. Para e ele que nasce no início, ele é todo o século XIX. Todo o século XIX, sim. Nasceu em 1900, não foi? É 1901, acho. Sim. Mas pronto, isto está tudo bem dito pelo Padre Lourenço ali no outro Exatamente, podcast. sim. Então, agora de novo os dois. E bem, eu ia-lhe perguntar o que é que tinha sido, como é que tinha sido a sua semana, mas acho que já vamos aí, porque os grandes temas também que vamos falar de hoje têm a ver com a sua semana. E com a tua semana aqui também. Pois. Também eu vi no WhatsApp só, mais nada. Eu não publiquei nada, também não tirei nenhum. Por acaso, tirei uma fotografia só porque o telemóvel estava mais à mão num dos terraços lá do Palácio Apostólico. Tem uma vista muito bonita sobre a Basílica, sobre a Praça de São Pedro, então tirei uma fotografia. Mas tirando isso, pronto, lá no grupo da apresentação, lá foram colocando assim algumas fotografias da apresentação, mas não partilhei, ficou lá no grupo da apresentação. Mas fui vendo aqui algumas da Vigararia e algumas também dos padres, de grupos onde eu estou, sobre essa experiência. Queres começar por onde? Queres começar por cá? Começamos por cá, eu acho que depois já embalamos para a Itália. Então, cá tivemos a Semana da Missão, que a nossa Vigararia... Bem, no fundo o Sr. Patriarca pediu para que neste ano do Jubileu todas as Vigararias tivessem uma Semana da Missão, correto? Certo. Esta semana, para que fosse o Jubileu da Missão, mas que depois cada vigararia se organizasse para a viver de uma maneira particular e de acordo com a realidade. Eu estava a falar com o Padre Lourenço Lino lá em Mafra, penso que eles foram às escolas todas do Conselho, às escolas secundárias,
Portanto, sei que houve coisas muito diferentes sobre de umas ações de rua mais diretamente viradas para os pobres, de uns jantares também para chamar a comunidade e não ser... Portanto, no fundo, maneiras de evangelizar, de missionar, diferentes que nós não estamos habituados. E cá em Cascais, a equipa decidiu irmos para os mercados, para 3 mercados municipais, Carcavelos, Cascais e Tires. E pronto, íamos no dia do mercado, portanto, apanhávamos muita gente. Aqui foi em quarta ou Aqui sábado? foi na quarta, foi quarta. E foi muito engraçado. Eu estava com alguma reticência porque nós não temos muita prática disto. Infelizmente. Aliás, e quando falamos quando se fala disto que vai acontecer, ou que ia acontecer, a reação de todos é mas isso é o que os Jeovás fazem. E nós estamos um bocado traumatizados com isso. Jesus nunca fez nada disto, para não? Mas depois eu estava lá, bem, e depois já falo um bocadinho mais sobre como é que foi, mas e pensei muito, para eu estar aqui hoje com fé, foi preciso alguém fazer isto, né? E não tinha roll-ups, não tinha dezenas para oferecer, não tinha uma Nossa Senhora não sei o quê. Tu levaste aquele Ask the Priest ou não? Ao Talk to a Priest? Nós estávamos lá. Mas, estávamos lá com isso, mas não houve... No fundo, a interação que eu tinha com as pessoas oferecia-se muitas dezenas às pessoas. Sim. E depois, eu acho que foi muito inteligente, eu não tinha pensado nisso. E depois os voluntários chamavam-nos, ou a pessoa vinha até connosco, para nós benzermos. Então tínhamos... fiz, sem exagero, mais de 50 bênçãos de dezenas nessa manhã. E aproveitavas para meter conversa. Sim, falava um bocadinho com a pessoa, não sei o quê. A família, a vida, a história. Isso foi bom. Nós tínhamos uma Nossa Senhora, assim, um tamanho normal, portanto, uns 80 centímetros, ou 70 centímetros, que levámos, e até ao início estava lá na nossa banca, mas com todos à frente e não sei o quê. Depois pusemos numa banca à parte, sozinha. E as pessoas aproximavam-se, rezavam, depois olhavam, depois íamos fazer conversa, porque a Nossa Senhora, de facto, em Portugal... É a primeira missionária. Tem este sentido de atração. E depois começaram a aparecer, eu acho que não foram os voluntários, eu acho que foi mesmo as pessoas, começaram a aparecer flores aos pés de Nossa Senhora. Claro. Toma. Portanto, e foi bonito. Depois íamos rezando, também era bom, de meia hora uma dezena do terço, que fez com que, bem, ao início falava-se em rezarmos o terço seguido, mas de facto isto era bom para não ser muito secante para as pessoas e para dar para várias pessoas irem apanhando. E depois no fim tivemos um momento muito giro, ali a partir do meio-dia, quase uma hora, com o Luís Roquete, o padre Lourenço Abcacis. Eu vi essa fotografia. E a Terzinha Serpa Pinto, e pronto, depois outros ali à volta, mas foram para o palco. O som não era péssimo. Boa. Mas tinha muita graça, e as pessoas, e de facto ali o Lourenço muito bem identificado, as pessoas e era ele que estava sempre a agarrar o microfone, claro. E bem, o Luís na guitarra, e a Terzinha na segunda voz, e então foi muito giro, muito giro, e as pessoas depois sentavam-se ali, ainda apanhavam uma bela chuvada, mas não era por baixo da tenda? Era fora? Eles estavam por baixo da tenda. Mas vocês estavam mas há uma altura fora, sim, essa altura estava mais calma, o céu estava mais calmo, nós estávamos cá fora, mas há uma altura que começa a chover imenso, e vamos todos, os voluntários, os missionários, para dentro da tenda, e depois a cantarmos, e na tenda fazia-se um efeito de estufa de som, a cantarmos, foi muito giro. E depois era um misto entre música popular, desde o Pica do Sete até ao Variações, e a música sacrobeata, assim, música sacropop. Sacropop, é isso. E pronto, então foi giro, e para mim ficou muito bicho de voltarmos a fazer isto com mais audácia. Não sei se recebeste aquele formulário para nós respondermos por causa do serviço de música litúrgica no Patriarcado. Recebi. Então uma das coisas que aparecia lá, então o seu coro canta música litúrgica ou música juvenil? E eu não sei. Mas pronto, fizemos o Sacropop, sim, depois... Pronto, e depois terminou, e nós devíamos terminar à 1, mas foi engraçado porque passava da 1 e eles só queriam continuar a cantar, estavam ali os três, claro, muito bem. Pronto, depois também tivemos muito apoio do mercado, foi muito bom a nível de meios para fazer, e de espaço, e de nos porem à vontade, e de som e tudo. Foi muito bom, mas ficou este bichinho disto de ser uma coisa pelo menos anual, acho. Eu gostei muito, eu acho que os voluntários gostaram muito, não é por acaso que aqueles que tiveram em Cascais, que foi o primeiro dia,
o primeiro mercado, Depois foram quiseram ir aos outros, sim. Isso não é, acho que é mesmo marca, mesmo, e até mesmo malta nova que não tinha ido às formações, sim. depois percebe-se que quiseram ir ou levaram outros. Sim. Isso foi muito bom. E acho que depois até o Padre Mendo, que estava na equipa e que teve nos 3, penso eu, quis repetir mesmo o modelo de não temos um cantor extraordinário para ir lá aos outros mercados, mas vamos pegar em jovens porque isto resulta. Sim. Pronto, depois acho que o segundo Traca foi a Carcavelos e o Dom Rui Gouveia foi a Tires, penso eu. Portanto, e tu foste aqui a Cascais. Eu fui, portanto fui, exatamente. Foi em crescente, foi em crescente. Pronto, e acho que assim da missão, por aqui é isto. Também reparei, já agora, eu tive que vir cá celebrar a missa das 10. Aquilo começou antes. Começou às 9, nós estávamos lá às 8h30. E o Padre Lourenço estava logo desde o princípio. O Padre Lourenço apareceu também pelas 11, também deve ter tido missa. E depois o Padre Mendes saiu, teve que ir à Cairo, portanto tivemos ali, os 3 fomos passando, houve sempre um padre, mas não tivemos os 3 muito tempo juntos. Mas aqui na missa eu disse, olha, estamos lá embaixo do mercado, portanto quem puder, venha. Estou fugindo, houve, sei lá, 7, 10 pessoas lá da missa das 10 a ir, pronto, e por isso percebemos que, se calhar, estas missões com um mês de antecedência não dá para planear muito, mas depois Nosso Senhor providencia também os missionários, não é? Pronto, e acho que foi isto. Sim, eu estive a ver o objetivo, o projeto desta parte da missão, na prática era reavivar, consoante também os carismas de cada um e tudo, mas reavivar esta lógica missionária da Igreja. E nós sabemos isso, e nós como padres, não é? Nós temos que anunciar o Evangelho. E por causa disso temos que o estudar, temos que nos confrontar com ele, faz-nos primeiramente bem a nós, que temos que ensinar, por assim dizer, que temos que propor, temos que o anunciar, temos que o defender, faz-nos bem a nós esse percurso. Se nós não tivéssemos que dizer nada a ninguém, não é? Se nós não tivéssemos que anunciar nada a ninguém, estávamos aqui no bem bom, não é? A usufruir daquilo que era a nossa experiência de fé, mas se calhar não crescíamos tanto. Por isso este caráter missionário da Igreja, em primeiro lugar, se quisermos, faz bem aos agentes missionários, mas depois, de facto, sim, Nosso Senhor não tem barreiras, e por isso destes nossos exemplos, destas nossas palavras, destas nossas conversas, e às vezes em grupo pode ajudar a levar mais gente, a chegar mais longe. É uma dimensão que, de facto, não tem que se equiparar a nenhuma grupeta religiosa, mas saber em cada lugar, em cada momento, como é que nós podemos anunciar o Evangelho. E eu acho que é muito importante. De facto, esta parte, né, de irmos aos mercados, como é que se diz? Atrofiava um bocadinho a Universidade da Missão, mas temos que começar por qualquer lado, não é? Por isso, para nós, quarta-feira, a maior parte das pessoas ou está na escola ou está a trabalhar, não é? Por isso não seria assim uma coisa para o mainstream. Aí as pessoas também que vão ao mercado vão com um objetivo e já sabem qual é que é o circuito que fazem para comprar lá as frutas e as flores e o peixe ou a carne ou o que seja, e depois tem mais que fazer. Mas o facto de estarmos lá assim de uma forma pública, exposta, simples, não é? sem pretensões, eu acho que também é muito bom. Mas pronto, houve essa tal formação. Sim. Eu vi numa vigararia de Lisboa, que pertence, acho que é a paróquia de Campo Grande, e o que eles fizeram foi, esta primeira semana de missão foi tipo desbloquear. E agora vão estar, né, um ano também em formação dos vários grupos, e depois, assim como existe para nós o campo de férias, vai haver também o campo de missão. Não sei se na cidade de Lisboa, mas ou noutro sítio qualquer, mas tentar que esta dimensão missionária da Igreja se estabeleça e seja natural e normal, pelo menos para aqueles que têm esse carisma, essa vocação. Sim. Mas ainda bem que correu bem, que eu estava, por um lado, estava entusiasmado com esta e desafiado com esta proposta. Acho que nós somos demasiadamente presos ao conforto da nossa vida interior e não arriscamos de uma forma alegre e serena de anunciar assim publicamente e genericamente o Evangelho, genericamente no sentido para o geral, não é? Mas por outro lado também estava um bocadinho reticente disto, mas quem é que vai, porque fazer uma coisa depois sem jeito,
é um contra-testemunho, mas mesmo com um ou dois nunca é sem jeito, porque é o Espírito de Deus a atuar, e por isso ainda bem que correu bem, ainda bem que estavam todos contentes. Pelo menos as fotografias e os videozinhos que fizeram, estavam todos animados e todos contentes, e depois havia, lá mais para o fim de semana, havia mais malta nova, não é? Em Tiros, talvez. Sim. Que eu lembro de ver depois mais uns quantos novos, não necessariamente todos de Tiros, porque havia alguns de Cascais também, que eu conhecia. Sim, não é? Cascais. Boa. Talvez também pelo Padre Mendo. Sim, o Padre Mendo foi lá na Figueiraria, foi assim o pivô escolhido, ou voluntário, ou o que seja, né? Se calhar por causa do Norman, da Caires, foi o que se foi chegando à frente, e nós fomos pondo tudo em cima dele, e pronto, e ele, e bem, onde se põe-se a sério, e levou isto até ao fim. Bom. Muito bem, mais coisas da semana, ainda antes de irmos para a Itália. O que aconteceu aqui? Houve um padre qualquer que veio cá celebrar que eu não conhecia. Houve vários padres que eu não cá celebrar. Não, mas há uns que eu conheço, que até fui eu que deixei, não é? Mas agora... O Padre Cássio, que ainda não falámos muito aqui, mas o Padre Cássio, que nos está a ajudar. Veio cá o Father Mark, um arcebispo. Não, um cardeal. Mas isso foi na comunidade da igreja. Eu estou a dizer, uma vez estava lá no almoço ou no jantar lá de... veio cá um pai, exatamente. Bem, essa história estou um bocado envergonhado, porque eu de repente vi um padre a celebrar e eu, mas quem é este padre? Mas como só vi não vi com som... Não, fui passar, por acaso na sexta-feira fui à Escola do Rosário, lá às aulas. Foi na sexta-feira. E recebo uma mensagem aqui do atendimento a dizer... Está aqui um padre. Hoje é missa por alma de alguém, ou uma das intenções é não sei quem, e vem cá um padre que quer concelebrar na missa, que é o padre Henrique Anastácio, acho que é uma coisa assim. E eu nunca ouvi falar do padre, do Porto. E eu já tinha tido uma missa nesse dia, dava-me jeito de não celebrar a outra. Sim. E pensei, olha, vou ligar ao padre e peço-lhe para ele presidir. E ele disse? Não, só que eu vou à internet, ao Anuário Católico, que é onde está os padres todos, e às vezes também o contacto dos padres, e não encontro Henrique Anastácio, penso que isto é uma burla. E penso, procurei na internet, no Google, Padre Henrique Anastácio, não encontrei nada. Então eu disse que no atendimento, olha, perguntei de facto o nome está certo, ou então digam para trazer o cartão, e estava assim pronto, estava um bocado envergonhado. Então um padre que é do Porto, mas afinal não está no Porto, não está no anuário. Pronto. Depois afinal era um padre da comunidade de Vergundei, portanto não sei porque é que não está no anuário, mas que é padre. Sim. Mas está aqui a trabalhar em Portugal ou está fora? Está no Porto. Sim, numa comunidade do Porto. E então veio, e eu vi-o e pedi-lhe se podia presidir. E ele muito gentilmente disse que sim, ainda por cima disse que era a semana da missão, e ele como era missionário, não sei o quê, que também poderia ser um bom testemunho. Mas então no início fui lá, introduzi o padre e fui-me embora. Pronto. E foi... Então tiveste aqui muitos padres durante a semana? Sim, e tivemos também mais um cardeal. Pois foi. O cardeal... Tu chegaste a estar com ele no almoço, não foi? Cheguei a estar com ele. Eu achei que ia ser um almoço de padres. O Father Marcos disse, vem cá almoçar comigo e com o cardeal. E não sei, está bem. Então, e fui. E eis que eu chego e tenho, segundo me apresentaram, o príncipe de Edimburgo, tenho o presidente da fundação não sei quê, é só investidor da Champalimau, no fundo. Tenho dois atores de Hollywood, tenho o CEO de uma empresa farmacêutica nos Estados Unidos... E eu. Era tudo gente importante, tudo gente ligada à Champalimau, de alguma coisa, e eu. Mas foi um almoço muito, muito bem disposto e pronto, muito bom. Mas fez-me também sentir muito pequenino nesta vida. E o cardeal, qual é que era a nacionalidade dele? Tinha assim um nome estranho. Era o cardeal de Scherig, que era suíço. Sim, já me lembro. Sim, pronto. Sim, o Father Marcos, nós já dissemos aqui, é médico. Era médico antes de ser padre. É médico também, trabalha na Fundação Champalimau, também numa unidade de pesquisa sobre o cancro do pâncreas, e estes dias foram uns dias muito importantes também de tentar com que o remédio ou a medicina que pudesse curar ou tratar mesmo o cancro do pâncreas fosse de uso o mais abrangente possível. E para isso é preciso
haver um tipo de investimento, um tipo de cuidados, um tipo de atenção, e o Father Marcos, até porque pertence também ao Pontifício Conselho para as Ciências da Vida, quis que a Igreja, também nos seus hospitais, particularmente em Roma, mas há muitos hospitais católicos espalhados pelo mundo, também investisse, também fosse um peso institucional grande e forte para que este tratamento de um dos cancros mais perigosos ou mais mortais, né, neste momento, pudesse não ser assim tão assustador, dado este desenvolvimento da farmacêutica. Sim. Então, e o Father Marcos junta toda a gente, então acho que houve uma conferência na Champalimau, ele mandou-me um vídeo foi também. No sábado, acho que até foi o Presidente da República, o Sr. Patriarca. Mandou-me um videozinho para isso, e depois, como é óbvio, convidou o senhor Cardeal para vir presidir a missa em inglês, aqui à Igreja da Misericórdia, deve ter convidado toda a gente também para participar na missa, e depois para um almocinho simpático, mas como eu não estava, aliás, se eu estivesse tu também estarias presente, mas pelo menos não estando eu, tu deverias estar presente, assim também como representante da paróquia, mas eu também não sabia, eu pensava que era um daqueles almoços como nós já tínhamos tido antes, assim mais familiares, mais caseiros, de amigos, mas de repente não, de facto era o mais institucional possível. Já perguntei ao Father Marcos qual é o próximo cardeal. Qual é que é o próximo? Da próxima somos nós que convidamos um cardeal português e pronto, e depois convidamos ele para vir cá almoçar. Mas sardinhas assadas. Eu estou cá há 2 meses e meio, já é o segundo. Sim. Mas pronto, que bom. Mais coisas pequenas. Começou terça-feira a Liturgia das Horas, o novo ABC. Sim, foi engraçado. Ou seja, tinha lido assim umas coisas também para propor, assim como estímulo para a oração da Liturgia das Horas, e foi assim um primeiro encontro de falar um bocadinho sobre as horas, sobre a liturgia e sobre as horas. Basicamente foi um bocadinho essas coisas. A liturgia sobre a importância dos salmos, sobre o lugar dos salmos na oração da Igreja, desde um bocadinho do Antigo Testamento e depois também em Jesus e na Igreja de sempre. E depois foi olhar para as horas, que é agora para as próximas sessões, quando a gente falar de laudos e de ofício e de vésperas e não sei o quê, a gente já saber mais ou menos o que é que... Pronto, e depois as próximas 2 sessões hão de ter uma dimensão prática também, de olhar agora não só para as horas, mas para os tempos, para os tempos da liturgia, para os tempos litúrgicos, e olhar também um bocadinho para a instrução geral da liturgia das horas, daquilo que não ficou falado já na primeira sessão, e depois numa terceira sessão há de ser uma parte pastoral, ou seja, uma parte de como usar este meio, né, quer na vida particular, na vida pessoal de cada um, quer na vida da paróquia, na vida da comunidade, e pronto, e sempre com uma dimensão prática. Nós nesta sessão rezámos as completas no final da reunião, se calhar na próxima reunião havemos de rezar as vésperas, ou se calhar o ofício de leitura, que também pode-se rezar uma hora qualquer, e depois na terceira sessão, se calhar começamos logo com vésperas, assim, com as pessoas na liturgia, e dizer, então vamos rezar as vésperas, e eles já a dominarem o livro. E pronto, e foi mais ou menos isso. Foi engraçado que eu pensava, até porque não estive cá esta semana e nós quase não avisámos, eu pensava que não vinha ninguém, mas mesmo assim ainda estavam umas 20 pessoas. Sim. E alguns dos ministros da comunhão que também tinham reunião à noite também disseram que queriam vir para a semana. Assim. Eu nas missas disse que vai haver o ABC da Liturgia das Horas. Se não sabem o que é a Liturgia das Horas, então é porque tenho de vir. Ou se querem saber mais, porque já sabem um bocadinho. Houve uma pessoa que veio ter comigo à sacristia e disse: olha, eu de facto não sei o que é a Liturgia das Horas, mas diga-me só um bocadinho o que é, que eu... se eu quero ir ou não. Sim. Giro. Boa. Mas pronto, tivemos isso. Eu fui falar aos carismáticos. Sim. Pediram para ir lá pregar. Eu acho que eles têm uma pregação todas as semanas, ou se não é todas, é quase todas. E então fui lá falar. Também é interessante para mim entrar neste grupo, muito para mim fora da caixa. Sim. Mas muito Espírito Santo e muito o que se vê também a atrair as pessoas. Nós temos, acho eu, 2 grupos de carismáticos cá na paróquia, este em português e o worship em inglês, que eu acho também é um bocadinho assim carismático. E pronto, e por isso também é interessante ver como, para mim, eu sempre associei estas coisas um bocado aos brasileiros, e nós, pronto, é do Brasil, no Brasil há muitas seitas, temos de ter muito cuidado, mas também é interessante ver os seus frutos, não só, não sei se nos brasileiros estão cá imigrados, mas depois também como isso se vai expandindo
para outras pessoas da paróquia e de outras paróquias que vêm cá para este grupo. Portanto, são sempre terças-feiras à noite, às 8h30. O grupo vem e segue-me, se alguém quiser. Sim, é o grupo de adoração. De adoração? Ou de oração, sim. Exatamente. Então agora passamos, já tivemos aqui muito tempo, não foi, Padre? Foi. Então agora passamos para o prato da semana, que foi a peregrinação a Roma. Sim, a peregrinação jubilar a Roma. Nós, esta peregrinação foi mais, como é que se diz? Veio mais dos fiéis do grupo, não é? Que estavam sempre a dizer, sempre, temos que ir, é o jubileu. Então lá dei assim algumas diretrizes, algumas indicações, para não irmos em nenhum jubileu específico, não é? Mas para poder ser aberto a todos. Então escolhemos logo esta data, que era, não queríamos ir no verão, que era muito calor, e queríamos ir assim também não com muito frio nem com muita chuva, que depois também no inverno também aquilo fica mais difícil. Então escolhemos esta semana, a primeira semana de novembro. Ainda bem, foi ótimo. O tempo foi bom? Foi ótimo, estava fresquinho, mas era sobretudo à noite, ou seja, durante o dia uma malhinha, uma coisa qualquer de género, às vezes até era só mesmo a mochila com a manga de camisa e já chegava e sobrava, né? Mas foi muito simpático, comi os quantos lados. Estava muita gente? Foi o máximo que na altura... Não, mas em Roma? Estava cheio. Está sempre à pinha? Nunca vi tanta gente em Roma, assim, do normal. Por exemplo, a audiência de quarta-feira, eu fiquei ao lado do obelisco, um bocadinho atrás do obelisco, ao pé do posto de Correios do Vaticano, e normalmente nós ficamos sempre sentados. Ou seja, as pessoas qualquer pessoa pode ir buscar, ou pode ir buscar os convites para a audiência, porque é aberto a toda a gente. Há uns quantos mais nominais, entre aspas, que são os que ficam depois lá em cima, ao lado do altar. Mas qualquer pessoa fica sentada, não é? Que aquilo mesmo assim é a manhã inteira, porque nós temos de estar lá muito cedo, sim, antes do Papa chegar, pronto, e nós ficámos de pé, porque estava cheia a pinha, e nesse dia fomos celebrar a missa ao Colégio Português em Roma, e lá o reitor a dizer, não, esta semana está meio vazio, porque tem sido muito mais pessoas do que sabe, é o jubileu, e se calhar agora... como já houve tantos jubileus sectoriais, se calhar as pessoas foram dizendo, e pronto, estamos a um mês do final do jubileu, um mês e pouco do final do jubileu. Ainda há gente a querer ir. Claro, porque de facto, até eu, que estou a fazer 50 anos, não é? Vou pensar que eu no próximo jubileu já não estou em condições físicas para fazer uma caminhada jubilar. Por isso, esta é, se quisermos, a última hipótese de eu fazer um jubileu. Que 8 anos, se calhar, ainda está. Essa é ótima. Mas isso aí eu não disse nada às pessoas. Só às pessoas depois de se inscreverem e dizer, olha, mas o maior de todos os jubileus depois do ano 2000 vai ser agora o ano 2033, porque são os 2000 anos da redenção. Por isso vai ser... Esse sim, temos que ir todos. Tem que ir em grupos, em grupetas, porque vai ser o jubileu dos jubileus. Pelo menos da nossa geração. Mas, de facto, para os jubileus ordinários, os normais, não é, de 25 a 25 anos, este, se calhar, para as pessoas que foram, para a maior parte das pessoas, de facto, é a última oportunidade que têm de ir numa peregrinação jubilar. Sim. Por isso, houve muita procura, já agora, rapidamente. Se calhar, dizemos quando é que termina, para quem ainda quiser ir. Termina dia 6 de janeiro. 6 de janeiro em Roma. Na Epifania. Na Epifania. Nas igrejas diocesanas, ou seja, nas catedrais, termina no domingo da Sagrada Família, que é o domingo que vai entre o Natal e o Ano Novo. E vamos ser convidados a ir então à Sé nesse dia? Possivelmente. E nós, aqui na Vigararia, vamos ter reunião amanhã ou depois, ainda não está decidido, mas a sugestão que nós levamos, aqui por sermos padres aqui da Vila e da Igreja Jubilar, é que seja no último sábado do Advento, fazermos esse final. Podia ser depois no dia 27 também, que era o sábado, o domingo da Sagrada Família, mas achámos que depois era festas a mais e se calhar fazemos ali o 20, até podemos fazer depois lá o presépio vivo, podemos fazer assim a última etapa do Advento e pronto, e depois no Natal já as pessoas estão a celebrar o Natal, não é o jubileu, e por isso voltamos mais para fora, tanto na Catedral no 28, como depois no dia 6 em Roma, podemos acompanhar pela internet. Então, mas estava a falar, voltando a Roma? Uhum. Então foi uma peregrinação jubilar e o interesse foi essa mesma, ou seja, quando tivemos aqui o encontro de preparação
da peregrinação foi uma das coisas que quis dizer, foi ir a Roma. Roma é uma das cidades mais bonitas do mundo, é uma cidade com imensa história a todos os níveis, é uma cidade onde se come bem, onde se dá para dar passeios maravilhosos, onde eu já fui a Roma uma dezena de vezes e há coisas, por exemplo, eu nunca tinha entrado na Capela Sistina, nas vezes todas que fui a Roma, por isso dá sempre para voltar, para ver, para aprofundar. A proposta desta viagem é só fazermos as peregrinações jubilares, por isso irmos só às igrejas jubilares. Tem as 4 catedrais, as 4 basílicas papais, que são as das Portas Santas, mas depois nós escolhemos, até porque 4 igrejas em 6 dias, mesmo assim também não era assim. Então nós escolhemos depois ir a Assis, por causa da canonização do Carlo Acutis, que a gente já sabia que era, por isso podemos crescer nessa veneração ao amor à Eucaristia, o amor ao Rosário e também da evangelização. E Assis é uma cidade belíssima também, que aguentava bem. Estávamos lá 2 ou 3 dias a perdermos lá pelas ruelas, íamos lá acima aos ermitérios. Tem 2 basílicas papais também, não é? Sim, tem a de São Francisco e a Santa Maria del Ângelo. São Francisco é onde São Francisco está atualmente sepultado. Santa Maria del Ângelo é a igreja da Porciúncula. A Porciúncula foi aquela, quando Francisco tem aquele sonho, aquela visão de Deus, vai e reconstrói a minha igreja. Sim. Então lá em baixo, Assis é uma colina, é uma montanha, e depois tem uma planície gigante à frente, e lá em baixo estava uma capelinha em ruínas, chamada Porciúncula, e foi essa igreja que ele reconstruiu com as suas próprias mãos. Foi junto a essa igreja que ele faleceu mesmo, mas depois foi levado lá para essa Basílica de São Francisco. Por isso são essas 2 igrejas, 2 basílicas. Que é onde está o Carlo? O Carlo está junto, está ali no meio entre a Basílica de Santa Clara e a Basílica de São Francisco de Assis. Estava lá o sítio onde era a casa de São Francisco. E a casa e o mercado, o pai vendia tecidos e tudo. Então é a igreja que se sinaliza o momento em que São Francisco de Assis sai de casa dos pais, ou sai do mercado dos pais, e se despoja das vestes ricas, não é? Então tem lá uma igreja, a igreja do despojamento, que é uma igreja muito pequenininha, muito, muito simples, e que está lá sepultado do lado direito de quem entra, tem lá um túmulo. Uma igreja simples em Itália, tipo a nossa igreja da Misericórdia? Não, é mesmo simples, básica. É uma igreja de fachada só de pedras construídas, e depois lá dentro mesmo muito, muito, muito básico, muito simples. O túmulo dele, as pessoas ficam muito incomodadas, impressionadas por ver um corpo. Pois se calhar precisamos de catequizar mais as pessoas, não é? Porque quando falamos do Carlo Acutis não falamos de um herói de banda desenhada ou de ficção científica, não é? Estamos a falar de rapaz de carne e osso que tinha aquela altura, tinha aqueles ténis, tinha aquelas calças de ganga, não é? Mas depois é uma coisa que não se vê nas fotografias normalmente do túmulo do Carlo Acutis, que não sei quem é que o desenhou, mas desenhou até de uma maneira muito, muito contemporânea, muito, muito atual, ou seja, que fica também muito bonito, mas depois por cima, ou seja, a envolvência da sepultura dele, são mosaicos também de formas diferentes, em que retrata alguns momentos da vida dele e alguns ensinamentos da sua vida. Por isso, na prática, quem estiver ali, quem puder estar ali sentado à frente, a olhar para esses mosaicos, está a olhar para a vida e para os ensinamentos de Carlo Acutis. Por isso é uma catequese também muito tradicional da Igreja, pelos desenhos, poder catequizar os fiéis. Fomos lá, foi bonito. Eu gostei particularmente, e aquilo estava também muito cheio, com muitos brasileiros, cheio com uma alta mais velha, com muitos avós, né? Muitos americanos também. Aliás, abre parênteses ou fecha parênteses, quando estávamos a sair de Assis, de repente estávamos a ir para o autocarro tranquilamente, eu com um copinho de gelado também só para matar saudades, e de repente vem-me um padre americano que é o assistente das equipas de Nossa Senhora nos Estados Unidos, e que nos conhecemos nesses encontros internacionais e falamos muito, somos mais ou menos da mesma geração, e lá não há assim muitos padres que falam inglês, por isso eu também fazia ali um bocadinho de ponte para integrar para os outros todos. E ele é muito simpático, é do Texas, é um pároco de uma paróquia de Houston,
e de repente, Father! E eu, onde é que eu estou? E eu, tentar juntar as peças e os fecheiros, não é? Conheço esta cara, não sei de onde. Esta cara de não sei de onde, mas foi os 10 metros que demorou até chegar até ele. Que bom que foi, porque é uma amizade simples e uma amizade engraçada de outros lugares. Não estou cá com a minha paróquia e eu também. Ele levava 42 e eu disse, eu levo 45, só somos mais. Mas ele vinha para aí 2 semanas, esteve na França, esteve em Milão, agora ia para Assis e depois só 2 dias depois é que chegava a Roma e ficava em Roma até ao final da semana a seguir. Por isso, quem vem dos Estados Unidos vem mesmo para a Europa, demora imenso tempo. Mas pronto, mas a peregrinação foi isso, foi visitar as Basílicas Papais e as igrejas de São Filipe Neri, que são mais 3, a igreja da Santa Cruz, ou a Basílica Santa Cruz, em Jerusalém, uma basílica que recorda e celebra essa peregrinação de Santa Helena, mãe de Constantino, à Terra Santa, e a descoberta do Santo Sepulcro, e a descoberta também do Monte Calvário, e trouxe a cruz para Roma, e também com alguns elementos da paixão, por isso Isso não é das escadas? Não, essa é ao lado da Basílica de São João de Letrão, em que tem as escadas do Pretório de Pilatos, também fizemos, e foi engraçado que chegámos muito cedo nesse dia, e por isso tínhamos mais tempo e estava muito pouca gente, então foi um momento muito bonito para a oração da manhã. Houve muita gente que arriscou ir de joelhos, mesmo os mais velhos, e eu acho também por estarmos lá sozinhos, quase sozinhos, por isso não era assim uma coisa para dar nas vistas, nem para estar nas filas, e foi estamos aqui, temos tanto tempo, vou ver como é que funciona. E foi impressionante todos os que foram de joelhos a dizer, olha, não sei o que aconteceu, mas eu nunca me via fazer uma coisa destas, em termos espirituais, não é? Em termos eu nunca cresci na fé com este tipo de exercício. E a segunda coisa, nunca pensei ser capaz fisicamente de fazer uma coisa destas, mas que bom que me soube. Não doeu assim tanto, e que bom que me soube chegar aqui acima, e o primeiro sítio que entrou, quando chega às escadas, é o Santíssimo, é a Capela do Santíssimo. Então as pessoas ficámos lá quase 1 hora, porque eu, entretanto, aproveitava nessas igrejas para ir confessando as pessoas que ainda não estavam confessadas, e por isso era o tempo, como eu ia sempre à frente, eu tinha que acabar das confissões para ir, por isso foi também um momento extra, porque estávamos ali ao lado, não fazia parte das igrejas, mas fomos à Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, vimos lá assim algumas relíquias, estava lá também uma fotografia do Santo Sudário de Turim, explica-lhes também um bocadinho dessa história do Santo Sudário e da sua origem material, mas sobretudo do mistério que é aquele tipo de pano que não é tinta, que não é sangue, que não é uma parte, não é uma reação química de elementos, não é? Mas que é radioativo, não é? Uma coisa assim, essa é uma possibilidade, é um arriscar de possibilidade não comprovável, não é? Ou pelo menos não comprovável até agora, não é? Mas foi muito bonito. E depois fomos também às 2 basílicas dos mártires, dos diáconos mártires, perto também das catacumbas, por causa também do testemunho da fé da Igreja em Roma, a Basílica de São Sebastião e a Basílica de São Lourenço. Falámos um bocadinho também da história dos mártires de São Sebastião e São Lourenço, desde os primórdios da Igreja. Por isso, julgo que foi, em termos de peregrinação, foi muito bom. Tínhamos também um quadro de orações jubilares, não é? Para fazermos o salmo de peregrinação, fazemos um momento de oração lá, ou seja, em alguns celebrámos a missa, noutros rezámos o terço, noutros fizemos a meditação da palavra, noutros tivemos um tempo longo de oração. Também celebrámos o terço, mas eu fui confessar também e os outros rezaram o terço. E pronto, e depois tivemos assim um conjunto de surpresas, que foi... Também para si ou para eles? Surpresas para mim prévias, mas surpresas para eles lá. Em tempos, ou seja, no verão, no final do verão, passou por cá um padre italiano que tinha estado cá em Cascais e que na altura da conversa, então quando é que vais a Roma? Eu disse, olha, vou a Roma em novembro com a paróquia. Que giro, então olha, vê lá ver se não queres fazer isto. E eu disse, então está bem. Então, uma das coisas que gostava que esta peregrinação tivesse foi que não fosse uma visita turística e que por isso que tivéssemos ali um bocadinho de experiência, um bocadinho de vivência de gente que vive em Roma, que é a Igreja, né? E que para nós
se calhar mesmo nós sendo igreja, sentimos em casa quando vamos à missa a um sítio qualquer, mas outra coisa é vivermos e celebrarmos como aqueles que lá estão a servir a igreja vivem e celebram. Então pronto, fomos ao Colégio Português em Roma, que era ali à mão de semear de uma das visitas que fizemos ao Vaticano, muito bem recebidos tanto pelo reitor como pelo único padre que agora está lá de Lisboa, o padre Pedro, muito simpático. E foi engraçado eles perceberem também como é que é a formação dos padres e o que é aquela história do colégio, que faz 125 anos este ano. Sim, eles foram recebidos pelo Papa. Foram, uma semana antes ou 2 semanas antes de nós irmos lá. E pronto, depois outra coisa que esse padre sugeriu foi uma visita ao Palácio Apostólico, que é onde é a residência do Papa, onde é a Secretaria de Estado, onde funciona onde foi o conclave. Onde foi o conclave, sim. E foi engraçado porque fomos muito bem recebidos pelos padres lá de ligação à Língua Portuguesa, lá da Secretaria de Estado, um padre português e um padre brasileiro. O padre Zé Luís de Bragança e o padre António de qualquer coisa, ele disse, mas nós brasileiros? Sim. Muito simpáticos os dois, ou seja, foi uma coisa muito engraçada porque de repente o grupo sentiu-se em casa, sentiu-se com amigos, e fomos visitar lá alguns sítios bonitos historicamente, arqueologicamente, essas coisas todas, né? Mas depois fomos ver a Capela Sistina, mas do ponto de vista dos cardeais, que tinham lá a Capela Paulina ao lado, que é uma capela belíssima, em que o Miguel Ângelo desenha 2 frescos, um da conversão de São Paulo e outro da crucifixão de São Pedro, julgo eu, muito bonitos. Ou seja, eles dizem que isto é a maturidade artística do Miguel Ângelo, artística e espiritual do Miguel Ângelo, e tem uma cruz belíssima também, e é ali que começam as ladainhas e depois faz-se uma procissão da Capela Paulina até a Capela Sistina. Paulina e Sistina normalmente tem a ver com os papas que mandam construir. Foi o Papa Paulo V e o Papa Paulo V e o Sisto. Sistina vem de Sisto. Foi o Papa Sisto, qualquer coisa que mandou construir. Por isso tem essas aulas paulinas, sistinas e como é que se diz? Há outra que é onde nós já não lembro, mas é onde o Papa faz assim as audiências maiores, onde recebe mais pessoas. Então fomos visitar assim algumas dessas salas e dessas capelas, foi muito bom. E depois a saída do Vaticano, saímos quase na porta que dá para o Colégio Português em Roma, por isso foi assim o primeiro embate, quarta-feira, estarmos com o Papa, com toda a gente lá na audiência geral. E depois fazemos esta visita familiar, né, um sítio o Papa está a viver onde vivia até ser eleito Papa, porque os aposentos, porque os aposentos papais estão a levar pequenas renovações num sítio em que não se pode trabalhar, porque é tudo frescos, é tudo século XVI ou século XVIII, então são obras que demoram imenso tempo. Está com os Agostinhos? Eu não sei se estava com os Agostinhos, eu acho que está numa casa do Vaticano, né, porque ele era cardeal dos bispos. Sim. Está lá numa residência de cardeais e está lá, continua no mesmo sítio e está à espera e nós fomos numa das alas, numa das visitas, para tentar perceber como o Vaticano, como o Palácio Apostólico foi construído desde a Idade Média até ao Renascimento, tem vários tipos de construções, de fortalezas e tudo. Então estávamos a mostrar um bocadinho isso e passámos por um hall, por uma praça, por um pátiozinho, né, onde estava o andaime a dizer, não, isto são os homens que estão a fazer as obras nos aposentos do Papa. E houve logo um que disse, então podemos subir ao andaime para ver como é que é E ele, pronto, lá se riu. E pronto, e foi essa quarta-feira. Na quinta-feira começámos a visita às basílicas, celebrámos missa na Basílica de São Pedro, lá em baixo nas criptas dos Papas, junto ao túmulo de São João Paulo II e de Paulo VI. São João Paulo II é cá em cima. São João Paulo II é cá em cima, mas ao Papa Bento e ao Papa Paulo VI, estão os dois lado a lado, e nós celebramos numa igreja um bocadinho maior, que é a igreja de Nossa Senhora dos Húngaros, porque como éramos um grupo um bocadinho maior, normalmente os altares são mais pequenininhos, dá para 10 pessoas, 8 pessoas, e que são mesmo junto aos túmulos. Nós celebramos... O túmulo de São Pedro também? O túmulo de São Pedro é um bocadinho mais ao lado. Sim, okay. Sim. Mas celebra-se, mas normalmente tem que ser mesmo antes
mesmo antes da Basílica abrir. Nós foi logo no princípio, quando a Basílica abriu. E aqui começou alguns dos sinais de Nosso Senhor, que nos juntava sempre com pessoas de fora. Então estava uma freira italiana com uma família da Sicília, uma mãe com 2 filhos, e que estávamos lá à espera que saísse o grupo da Polónia, acho eu, e ela veio ter comigo e dizer: senhor, qual é que é a língua que vão celebrar? Português. Isso é parecido com a nossa. Podemos ir à missa? Eu, com certeza. Então disse logo lá ao responsável do grupo: olha, estes 4 pertencem ao nosso grupo também, deixa-os entrar. Por isso foi uma maneira muito bonita também de percebermos que a missa e que a igreja tem este traço, tem este caráter universal. E depois à tarde fomos à Basílica de São Paulo, onde passei a tarde toda a confessar, e terminámos na Basílica de São Sebastião. Depois na sexta-feira fomos à Assis. Na Basílica de São Sebastião? Sim. São Sebastião, fora de Muros, que é ali perto. Fica a de São Sebastião, deixem-me pensar. A de São Sebastião é que fica perto das catacumbas de São Calixto. Ou seja, fica um bocadinho mais à frente, ou seja, na mesma via, na mesma estrada, mas um bocadinho mais à frente. Por isso aquilo deve pertencer tudo às catacumbas de São Calixto, mas depois acho que existem as chamadas também catacumbas de São Sebastião, mas devem estar ligadas. Essas basílicas papais fora do Vaticano, portanto, todas menos São Pedro, são território italiano ou do Vaticano? Vaticano. E pronto, depois na sexta-feira fomos a Assis, também uma visita muito bonita e simples. Passeámos lá pelas ruas de Assis. No sábado finalizámos basicamente as basílicas todas que faltavam. Foi a Santa Cruz em Jerusalém, São Lourenço, e depois celebrámos missa em Santa Maria Maior, que é relativamente perto do nosso hotel. Foi também uma surpresa desse padre Miguel que nos arranjou, por isso foi muito bonito. E mais uma vez apareceu uma senhora brasileira que foi visitar o filho que vivia em Monza e que o sonho era ir a Roma. Então foi a Santa Maria Maior, e ela, já mais velhinha, dizia: mas eu preciso ir à missa e comungar para receber as graças do jubileu. Então ele estava lá à porta a ouvir português: vocês vão celebrar a missa? Vamos. Então ele: pode entrar? Pode. E depois estava lá uns jovens espanhóis, e que na sacristia ele entrou assim meio a medo, porque queria rezar pelo avô que tinha morrido nesse dia, há 3 anos atrás. E queria deixar lá as intenções e não sei o quê. Depois, como ele, lá o irmão não falava bem espanhol, como se o espanhol e o italiano fossem diferentes, mas não falava assim tão bem, então eu, português, a tentar traduzir do italiano para o espanhol e do espanhol para o italiano. Na minha cabeça eu estava a falar exatamente a mesma língua, mas pronto, eles perceberam com essa tradução. E ele depois perguntou-me, percebeu que eu ia celebrar a missa passado 5 minutos, perguntou-me se podia assistir à missa. Claro que disse que sim. E depois no final foi lá agradecer, a dizer: sabe, padre, eu fui à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, fiquei em Bucelas. Eu pensei que se ele era espanhol, se calhar ficou aqui na zona. Eu disse logo: nós recebemos, mas ele acho que veio por um grupo religioso diferente. E a dizer que aquilo foi assim a primeira grande experiência de igreja depois da morte do avô, e que o fez sentir ainda mais essa experiência de igreja, a alegria, a esperança de igreja. Por isso, passado 2 anos em que vai e pede a intenção pelo avô, no jubileu, ver um padre português ligado também às jornadas, aquilo também foi muito, muito, muito simpático, entre aspas, para não dizer outra palavra, para ele. E pronto, e depois no domingo foi assim, tudo isto estava semi-preparado antes. Nós saímos na terça, na segunda-feira já tínhamos tudo confirmado, com os papéis todos oficiais, da Basílica de São Pedro, da Basílica de Santa Maria Maior, como é que se diz, lá em Santa Clara também em Assis, como é que se diz, o Colégio Português em Roma. Mas havia uma coisa ainda por fazer, que era, eu tinha pedido, não foi a oferta do Dom Michele, mas eu tinha pedido que no domingo, como era dia 9 de novembro e dia litúrgico da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que nós pudéssemos celebrar a missa lá. Mas a Basílica de São João de Latrão é capaz de ser a mais pequena de todas as basílicas, como espaço litúrgico, não como construção toda, mas como espaço litúrgico é capaz de ser a mais pequenina para a Assembleia. E pronto, e era a primeira vez que o Papa ia a São João de Latrão celebrar.
no dia de São João do Latrão, eu pensei que era missão impossível arranjar os bilhetes para aí, que é um mês antes ou 3 semanas antes. E ele disse, olha, nem sei sequer a quem é que eu tenho que pedir. Deixa-me fazer aqui uns contactos, deixa-me ver como é que é, e eu peço, depois logo se vê, se sim, se não. Então ele na quarta-feira, ou seja, já em Roma, ele diz, então está confirmado, tens 49 ingressos para os fiéis, tens um ingresso para ti como padre, só tens que ir ao Vicariato de Roma, ou seja, à Cúria da Diocese de Roma, que é no edifício de São João do Latrão, mas na parte de trás, só tens que ir lá buscar os convites até sexta-feira, e aquilo está aberto das 10 às 5, um assim parecido. Então lá fui eu num dos dias ao Vicariato de Roma, falar o meu melhor italiano como sacerdote romani, e pronto, e foi uma surpresa para toda a gente, e de facto é isto, ou seja... Eles não sabiam. As pessoas não sabiam porque eu não podia dizer, eu só soube na quarta-feira lá. Ou seja, havia a segunda hipótese, ou seja, o domingo seria sempre celebrar a igreja. Ao domingo nós vamos à missa. O nosso domingo é esse, não é? E qual é que é a missa que vamos? Naquele dia, a melhor missa que havia era no próprio do sítio, com o próprio do Bispo de Roma, não é? Por isso Sim. Era a coisa melhor que pode haver. E eu acho que nunca mais ninguém se vai esquecer desta festa da dedicação de São João do Latrão. Senão iríamos à paróquia dos portugueses, iríamos a Santo António dos Portugueses, à missa normal paroquial em português, com Monsenhor Agostinho, mas esse aí é preciso avisar, era só aparecer lá às 11 ou às 11h30, que era a hora da missa, e pronto. Mas esse era o plano B. Nós acabámos por não ir visitar a igreja de Santo António dos Portugueses, porque seria o plano B de domingo se não fôssemos à Basílica. Por isso terminou muito bem. Eu acho que foi bom como peregrinação, de oração, de passar por esses lugares santos, uma ótima experiência de igreja, da universidade da igreja, e ao mesmo tempo também da comunhão e da familiaridade da igreja. E depois celebrámos a missa, uma missa que foi normalíssima, uma missa comum de domingo, e que a missa normalíssima das nossas capelas é exatamente a mesma da missa da nossa igreja-mãe, que é a Basílica de São João do Latrão. E pronto, acho que agora é ver os frutos a acontecer na vida de cada um, e que seja também de estímulo para as nossas peregrinações posteriores. Como é que nós conseguimos falar tanto tempo? Deixa-me só terminar. Como é que estamos de tempo? Que eu não consigo. Estamos quase a acabar. Nós depois pensávamos que isto demorava 20 minutos, já estão quase nos 50, ou já estão nos 50, mas se calhar falar um bocadinho sobre a homilia do Papa Leão nessa solenidade de São João do Latrão. Eu, quando cheguei cá, houve alguém ou do grupo de casais, ou de uma coisa qualquer do género, que comentou: Nuno, fui à missa no domingo e o Padre Simão explicou-me o que era essa coisa da Basílica de São João do Latrão, que eram uns nomes que eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma festa muito importante, é uma festa... Mas eu confesso que as pessoas já vão começando a perceber, eu gosto muito de algumas coisas e sou muito mau noutras. E uma delas é a história, dar história. Então, tudo o que eu expliquei, quer dizer, provavelmente não disse nunca século IV, não disse nome de nenhum Papa, não disse nada. Pronto, e fui tentando explicar à maneira que eu... No sentido mais eclesial e não tão histórico. E foi muito bíblico o sentido do templo, mas pronto. Mas ainda bem que houve alguém que achou que percebeu, porque eu não percebi. Não, eu dizer que eu nunca tinha percebido a importância daquela festa, mas por carga d'água é que nós estamos a festejar uma festa de uma igreja qualquer, que eu não sei onde é que é, não sei qual é que é o sentido dessa igreja. Isso é bom. Sim. Então, a homilia, eu procurei estar atento ao meu famoso italiano e ao italiano do Papa. A missa foi muito simples, muito despojada, muito bonita. A zona da, como é que se diz, da Assembleia tinha a contornar, a rodear estátuas dos apóstolos que eram um exagero de beleza, de proporção. Ou seja, à minha frente, onde estava a concelebrar, que era mesmo ao pé do altar, à minha frente eu via o São Pedro, mas o São Pedro tinha para aí, não sei, 10 metros, 12 metros, assim, uma coisa brutal, mas muito bonita, e era rodeado pelos 12 apóstolos, mas num sentido um bocadinho mais austero, muito na lógica da pedra. É como aquelas de São Vicente. São Vicente, lá no Baldaquim, tem assim tipo sim. Isso. Mas maior. E mais imponente. Mas depois o presbitério foi restaurado no tempo de Leão XIII,
É engraçado depois estar lá com o Leão XIV. E tudo muito mais parecido com São Pedro, muito mais mármores, muito mais pedras embutidas, com frescos frescos. Eu, quando olhei para cima, para o teto, aquilo eram já talhões, não é? Com as estátuas em 3D, e eu tinha em cima de mim, pai, não sei se eram apóstolos, era o próprio Jesus. E eu pensei, se aquilo se desprega e cai aqui em cima, eu vou para o buraco que ele faz aqui na pedra. Mas pronto, estava impecavelmente arranjada a igreja, e o altar muito bonito, com um baldaquino fantástico, e a cátedra em mármore com umas pedras. Então terá sido a primeira vez que o Papa sentou na sua cátedra? Julgo que sim. Não sei se fez assim alguma visita particular, mas assim de celebração. E depois quando entrei lá para a zona dos padres, lá para a parte de trás, estava a entrar comigo um padre velhinho que meteu logo conversa comigo. Ou seja, nesse dia eu ia assinalado como padre, não é? Todas as pessoas sabiam. E é uma coisa também engraçada, em Roma, ser padre. Nós andámos de transportes públicos, nós andámos na rua, nós andámos no Palácio Apostólico, e era engraçado como as pessoas tinham uma certa afinidade, tinham um certo respeito. Eu na zona do Vaticano, por onde entrava, a polícia fazia-me continência. A Guarda Suíça fazia-me, não sei se era continência, se era pôr lá a lança que eles tinham, mas por onde eu passava eles reagiam bem, como se fosse E eu estava de calças de ganga e de camisa azul, ou seja, não era assim um padre romano típico, não é, todo vestido de batina ou todo vestido de não sei de que mais, não é? Mas havia esse respeito. Então, quando estava a entrar na Basílica, esse padre pequenininho, não tão sinalizado como eu, ter conversa, não sei o que mais. Já não sei qual é que foi o primeiro comentário, que eu depois também reagi, e depois ele começou a dizer que fazia 50 anos de padre naquele dia, e que o irmão dele, o irmão mais novo que ele, 3 anos, tinha morrido no dia anterior, mas há um ano e um dia que tinha morrido. Então, e que ia lá celebrar a missa com o Papa. Então, os padres de Roma que faziam anos de ordenação desses jubilares mais bonitos eram os padres que concelebravam. Ou seja, eram os padres que estavam mesmo junto à cátedra, naquelas cadeiras do coro que nós chamamos. E depois estavam lá imensos bispos também. Estava o cardeal de Roma, o vigário de Roma, o cardeal Reima, e depois estavam imensos bispos também, e um deles que deve ser bispo nomeado, porque ainda não tinha mitra, não tinha anel, mas também ia lá eram para aí 8 ou 9 bispos que estavam lá a consolar com o Papa. Porque Roma tem muitos bispos vigários. Sim. Bispos auxiliares. Bispos auxiliares, sim. E pronto, então estava atento à homilia, e gostei de duas partes, que basicamente foi a primeira e a última, e depois eu estive a ler em português quando saiu logo a tradução no site do Vaticano, e pronto, e foi simpático ali no meio, mas se calhar, como temos pouco tempo, deixem-me fazer só este sublinhado da importância dos alicerces. O Papa Leão começou a homilia um bocadinho porque é que estamos a celebrar isto, né, da dedicação de uma igreja, por falar da importância da igreja construção como igreja já pacificada no Império Romano e a sua história, né? E depois a dizer que a igreja é uma comunidade dos crentes, congregada, mas também desde muito cedo começou também a ser esse o termo para as construções. Então vamos olhar para esta construção, estas paredes, não é? Estes muros, mas refletir sobre o nosso acontecer de igreja de pedras vivas. Não é? A primeira coisa que ele disse foi falar sobre os alicerces. E ele a dizer se aqueles que construíram aquela igreja de São João de Latrão tivessem sido preguiçosos e tivessem construído aquela igreja logo ali na superfície, há muito tinha ruído ou estava constantemente em perigo de ruir. Ora, o que eles fizeram foi escavar, que dá trabalho e custa, e às vezes custa muito dinheiro, até chegar à rocha firme. E claro. A rocha que é Jesus. E só depois é que começaram a erguer as paredes. Então ele usou este exemplo também para a vida da igreja, de nós não estarmos assentos sobre superficialidades, sobre modas, sobre coisas a passar, mas também dá mais trabalho e não é assim tão visível, mas temos os alicerces da nossa fé bem fundados em Jesus, e a partir dele construir uma coisa que não passa. Por isso ele termina a dizer: não sejamos nem precipitados, nem superficiais.
escavemos em profundidade, livros dos critérios do mundo, que tantas vezes exigem resultados imediatos, porque desconhece a sabedoria da espera. Por isso, podemos criar esses bons alicerces. E depois a segunda ideia, que também gostei bastante, foi a dizer que uma das missões da catedral, e era uma das coisas que a gente também aprendia no seminário, pelo menos no meu tempo, uma das missões da catedral era a liturgia. Por isso, celebrar bem a liturgia na catedral é uma escola para que se celebre também melhor, cada vez melhor, em todas as igrejas da diocese. E ele falava muito vou citar, que é mais fácil dizer as coisas todas à maneira dele. Como é que é? O cuidado posto na celebração da liturgia, no lugar da Sé de Pedro, na igreja de São João de Latrão, deve ser tal que possa servir de exemplo para todo o povo de Deus, no respeito pelas normas, na atenção às diversas sensibilidades de quem participa, segundo o princípio de uma sábia enculturação, e ao mesmo tempo na fidelidade ao estilo de solene sobriedade típico da tradição romana, que tanto bem pode fazer às almas de quantos nela participam ativamente. Preste-se muita atenção para que aqui a beleza simples dos ritos expresse o valor do culto em prol do crescimento harmonioso do inteiro corpo do Senhor. Pronto. Eu acho que este é um bom critério para vermos se as nossas assembleias são litúrgicas, ou bem litúrgicas, ou nem por isso. E depois ele termina mais uma vez com uma citação de Santo Agostinho, né, que dizia que a beleza não é senão amor, e o amor é a vida. Por isso, celebrarmos bem reflete-se depois também na forma como a gente vive a nossa vida. Sim. Não sei se queres fazer assim algum destaque só para seres tu a terminar. Não, acho que também esse dos alicerces e da liturgia. Mas eu acho interessante esta referência à catedral como, vamos dizer assim, fonte de liturgia de onde emana para o resto das igrejas dessa diocese. Eu acho também isso. Nós cá na nossa diocese tentamos que a nossa sé também seja esse, mesmo sendo uma paróquia com poucos paroquianos, sim, que tenha coro, que tenha liturgia, talvez um bocadinho dependente do seminário, mas tenha uma liturgia digna e bela, sobretudo quando vai dar o bispo. E eu lembro-me quando fui a Roma no Jubileu dos Jovens, fiquei mal impressionado com algumas coisas da liturgia de Roma. Assim, a liturgia oficial. Lembro-me que fui uma vez celebrar a São Pedro, portanto, foi o nosso patriarca que presidiu. Sim. Lá no altar de São Pedro? Atrás de São Pedro, exatamente. E houve coisas pequenas que pensei, isto claramente em Lisboa não aconteceria. Sim. E por isso, pronto, se calhar fiquei um bocadinho decepcionado, mas por outro lado também valorizei a nossa liturgia de Lisboa. Acho que... Não, eu cheguei 2 horas mais cedo da missa, mais coisa menos coisa, e estava lá no meu spotzinho, e depois entretanto foi chegando toda a gente, os diáconos, os seminaristas, que depois serviam de acólitos, né? E foi engraçado vê-los, e depois eu nunca tinha notado, eu só tinha notado nos cerimoniários do Papa, que são 2. Sim. Né? Há o que gera tudo, e depois há aquele que está a gerir os concelebrantes, mas está ali junto ao Papa. Mas ele tem mais 2 ou 3 de cerimoniários, ou seja... Estão na credência. Estão na credência, estão com os acólitos, estão com os que servem para os leitores, para os diáconos que vão para o altar, e aquilo, cada um tem lá as suas coisas, então fazem os treinos, estão para todos estarem alinhados nos circuitos, nos tempos, nas coisas. Treinam a paz de Cristo ao Santo Padre, treinam as inclinações, treinam a incensação, mas depois, de facto, no acontecer da liturgia, tudo flui naturalmente, tudo é simples, ou seja, não é uma coisa assim esquemática ou militar no mau sentido, né? Mas é uma coisa que e é muito bonita a parte da consagração, em que eles vêm todos com as velas à frente do altar, mas à frente do altar depois da zona da cripta, e que incensam e que ficam de joelhos até ao final da oração eucarística. É muito bonita essa solenidade e essa sobriedade, né? Mas gostei deste critério, né, da beleza simples dos ritos. Nós, se calhar, nós padres, né, ou nós liturgos, né,
às vezes explicamos demasiado e devíamos fazer bem, ponto. E a pessoa, pouco a pouco, há de questionar-se, há de olhar para aquele gesto. E devemos fazer os gestos não para nós, mas para as pessoas. Não é? E eu sinto isso cada vez mais, de não complicar, de não inventar muito, não explicar muita coisa. Ou pelo menos quando está a acontecer o gesto, não explicar nada. Não é? E deixar que esse gesto seja visível a todos e todos possam aprender naturalmente pelo gesto o seu significado maior. E depois aqui também dizer de acordo com a comunidade, porque de facto eu vou à Catedral de Lisboa e temos uma liturgia fantástica que eu nunca na vida repetiria na paróquia de Cascais ou na paróquia do que quer que seja. Ou seja, não é transcrita ou transferida assim linearmente. Ou seja, temos que respeitar também aquilo que são as comunidades normais. Mas pronto, mas tender para esse mesmo critério da liturgia da Catedral. Então, Padre Simão, queres despedir das pessoas? Sim, vemo-nos para a semana. Ouvem-nos para a semana. Nós também gostávamos de ouvir as vossas sugestões, portanto já sabem para onde enviar. Ou sobretudo falar connosco. Sim. Tá bem? Então vá, vamos a isso. Até para a semana, se Deus quiser. Vá, bom caminho. Vamos